Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje é sexta-feira, dia 10, amanhã, 16h30, lá em Belém, Vasco e Remo e Vasco, né? Que Remo é o mandante. Fiz uma pesquisa aí, em 2025, o ano inteirinho de 2025, a média foi 21 mil torcedores do Remo. E esse ano, agora no comecinho, o Remo está com uma média de 15 mil por jogo. E agora há uma previsão aí de 40 mil para esse jogo. 40 mil torcedores para esse jogo de amanhã. Então é uma coisa louca, né? 40 mil aí para Remo e Vasco. Vai parar Belém. Como eu falei aqui, né? Quem já viajou norte e nordeste como eu, tem muito vascaíno, mas muito vascaíno mesmo, um absurdo, né? E aí não tem jeito. O Vasco, onde vai, para a cidade, para o município. Eu lembro que o Vasco viajou no passado, não vou lembrar agora qual a cidade que era. Eu acho que era Manaus. Tiveram 3 festas ao mesmo tempo, em bairros grandes. Para quem mora no Rio, é mais ou menos como se tivesse uma festa em Madureira, em Copacabana e em algum bairro principal de São Gonçalo, tomando bastante conta da cidade, né? São Gonçalo, no meu exemplo, Madureira e Copacabana, né? 3 festas ao mesmo tempo, de torcida organizada, com gente que não acabava mais. Esse é o Vasco da Gama, né? Por mais que aí alguns bobalhões digam que não, e eu não admito vascaíno não aceitar, não confiar na força da nossa torcida, né? Bom, esse é o primeiro tópico do vídeo. O segundo tópico do vídeo é a questão do Arboleda, né? Vasco sempre querendo a ovelha desgarrada dos times. O Vasco, historicamente, sempre quis trazer para o seu time rebeldes, jogadores que reclamavam de tudo, brigões, né? Valentões, sempre foi assim historicamente, né? O argumento que do Vasco ia salvar, ia mudar, ia converter e tal. Aí eu pergunto, o que o Arboleda iria agregar ao Vasco, né? Pô, Marcelo, ele é muito melhor com uma perna só que o Saldívio e o Renan. Ok, mas e o combo? O combo. Lembra do Kleber Gladiador quando jogou no Vasco? Jogava bem, né? Representava a camisa, mas era um combo. Vinha muita coisa junto. Vinha muita coisa junta, né? E mais, eu tenho certeza que os canais abutres aí, né? Que só querem like, engajamento, colocaram aí que o Vasco procurou o Arboleda. Não tem prova disso, né? Não sai em momento algum aí o agente dele falando, ele falando. Ele tem contrato em vigor ainda, né? Não houve rescisão contratual. E você acha que o Vasco, e aí em meio de disputas, né, judiciais, discussão, agora na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que daqui a pouco fala sobre isso, vai nesse momento agora, né, para sair uma composição, ficar gritando aí em plenos pulmões, contratei o Arboleda, tal, não tem dinheiro para isso. E nem que tivesse, não seria o momento agora, nesse instante de resolução lá na Câmara de Resoluções, Câmara Nacional de Resoluções, uma situação dessa, né? Já falo nesse assunto. Então, voltando para cá, Arboleda, concretamente, o combo Arboleda não vale a pena. Por que o São Paulo não quer mais? Os torcedores do São Paulo não querem ele pintado de ouro. Por que o Vascaíno vai querer, né? Qual vai ser o engajamento dele? Qual seria o engajamento, o comprometimento de um cara desse que abandonou lá? E não vou entrar em mérito, porque eu não estudo São Paulo, não estudo as questões de São Paulo, só as do Vasco, e olhe lá, né? Quando não tem um tempo aqui. E aí, Vasco não procurou Arboleda, não tem grana para contratar, e o combo vem coisas mais ruins do que coisas boas, né? Bom, seguindo aqui, né?
Os torcedores de São Paulo querem o fígado do Arboleda, né? E a gente está pensando, o Vasco pensaria em contratar? Acho que não. Canais abutres colocaram para ganhar like, engajamento, etc, né? Bom, inclusive teve um zagueiro do São Paulo há muito tempo aí, um ex-zagueiro do São Paulo que há muito tempo cogitou para ir para o Vasco. O Vasco não quis, e ele disse, numa espécie de, olha, eu sou grande, hein? Querendo se colocar acima do Vasco. Nem o Roberto Dinamite está acima do Vasco, meu amigo. Nem o Roberto Dinamite, com todo respeito ao Roberto Dinamite, né? E aqui o Roberto Dinamite, jogador, né? É muito bobalhão aí que não sabe distinguir o jogador do presidente. Não vou entrar em mérito de presidente, né? Até porque, mal ou bem, deu uma Copa do Brasil em 2011, né? No primeiro mandato, né? E aí, ninguém está acima do Roberto Dinamite, quanto mais aquele zagueiro lá de São Paulo, lá atrás. Não vou lembrar qual era o nome do zagueiro. Eu sei que o Vasco pegou um incendiário, lembra? O Breno. Até incendiário o Vasco pegou aqui. E ficou parado há um tempão, não jogou, ficou contundido, mais de ano, né? Ano e dia, como a gente diz lá no direito das posses, né? Direito das coisas, no direito civil. Mais de ano e dia, né? Não caberia mais liminar, né? Bom, vamos voltar aqui para as vacas magras, né? O comentarista da Globo ontem falou a maior verdade sobre o Vasco. Melhor, falou a maior verdade sobre a Sul-Americana e coube com uma luva para o Vasco. Não vou lembrar agora, é um moreno, já um senhor, muita estrada na TV Globo, ficou um tempo fora, depois ele voltou para a Globo, né? Eu gosto dos comentários dele, é um cara sóbrio, né? Austero, e ele falou o seguinte, né? Ninguém quer a Sul-Americana, desprezam a Sul-Americana, né? Aí deu um exemplo lá, que o técnico do Racing vibrava com os jogos da Sul-Americana e tal, e falou uma verdade, mais uma verdade, né? Hoje, quem for disputar a Libertadores, com a pecha de que pode ganhar, só Palmeiras e Flamengo. Só Flamengo e Palmeiras. O resto não tem cacife para isso. Então, todo time que vai jogar Libertadores, que não seja Flamengo e Palmeiras, não deveria priorizar, então, porque não tem chance de ganhar. É um raciocínio inteligente desse comentarista, né? Desse jornalista aí. Engraçado. É um bom raciocínio. Flamengo e Palmeiras vão disputar Libertadores, podem ganhar, vão correr atrás. Mas os outros que estão lá não deveriam priorizar, porque não vão conseguir ganhar. É o mesmo argumento da Sul-Americana, mas só que é ao contrário. Ao contrário. O Vasco deveria priorizar a Sul-Americana, porque é a única chance que o Vasco tem hoje, nesse momento, né? E não tem muita chance de ganhar a Libertadores, mas se tivesse uma chance de ganhar um Sul-Americano, seria a Sul-Americana. Se o Vasco tivesse a chance de ganhar algum título sul-americano, seria através da Copa Sul-Americana. Então, por que não priorizar o máximo que puder, né? E os times não priorizam, Sul-Americana, é a Série B da Libertadores e tal, não sei o quê. Todo mundo quer Libertadores. Mas se você cogita um título sul-americano, bilheteria, arrecadação, televisão, é importante, né? Se você pensar que o Vasco está catando moeda, né? Daqui a pouco começa a pagar recuperação judicial aí, tem as dívidas tributárias federais, folha de pagamento, despesas correntes e tal, o Vasco não pode abrir mão, né, de uma segunda fase da Sul-Americana, televisão, arrecadação de bilheteria, né? A Nike aparecendo mais vezes. Isso aí, quanto mais a camisa da Nike aparecer no Vasco, mais entra num bojo para uma possível reajuste ano que vem, daqui a 2 anos. Não sei o contrato que foi firmado. Mas se você expõe pouco
a Nike na sua camisa, porque cai na Libertadores cedo, perdão, cai na Sul-Americana cedo, cai na Copa do Brasil cedo, né? Já não foi longe no Carioquinha, é complicado, né? Então, esse comentarista da TV Globo, esqueci o nome dele, é um senhor, um moreno, bastante antigo, fez um raciocínio maravilhoso. Os times que jogam a Libertadores não deveriam priorizar, porque não tem chance de ganhar, né? Mas, ao contrário, o Vasco, que joga a Sul-Americana, deveria priorizar a Sul-Americana, porque se tivesse chance de ganhar alguma coisa, só a Sul-Americana. E olha aí, durante alguns anos, mesmo que você venha a pensar em Vasco reestruturado daqui a 2, 3 anos, até você chegar, jogar a Sul-Americana com condições de ganhar, leva tempo aí, né? Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que eu criei uma nomenclatura chamada o Vascaíno Hiena. O Vascaíno Hiena era o cara que ria da sua própria desgraça até 2018, né? Eu lembro de Eurico Miranda. Se eu ganhar do Flamengo, se eu ganhar do Flamengo, eu já sou campeão. Esse era o raciocínio do Eurico Miranda, né? Olha, se eu ganhar do Flamengo, já sou campeão. É um título à parte. E ficamos inferiorizados, diminuídos com essa babaquice. Porque até 2018, o Vascaíno ria do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, que nada ganhavam, e não ria dele mesmo, né? Ele se contentava. Pô, o Vasco não ganhou nada, tudo bem, vou rir dos outros aí. Era assim até 2018, os hienas, né? E olha que o Flamengo papava uma Copa do Brasil aqui, o Fluminense tinha ganhado a Copa do Brasil em 2007, depois o Vasco ganhou em 2011, Botafogo não tem Copa do Brasil até hoje, né? E aí, 2019 para frente, Flamengo em contumácia, né? Rotineiramente começou a papar título. E aí veio esse hiena, né? Os covardes que riam da própria desgraça, apresentar uma solução rasa, né? Uma solução bem simples, né? Vende o Vasco, porra! Vamos lá! Vamos igualar! 777 tem dinheiro para baralho, né? E aí deu um ruim e os caras querem voltar a falar sobre isso, né? Cadê a atenção, vascaínos? Com todo respeito ao meu amigo Everson Rocha, né? É o único cara que presta dali. Não, tem um garoto também. Tem um garoto, um fortinho que é bom também. Mas Jean Faísca e Flávio Diniz não valem o que come, né? Porque, pelo que fizeram com o Gabriel Peck e o Marlon Gomes. Nunca vou esquecer como vocês sacanearam os dois garotos, né? Notadamente o Peck, que chegou a bloquear o Flávio Diniz e chegou a bloquear o Jean Faísca. Cadê o fanático vascaíno, Fábio Azevedo? O futebolaço Dieguinho, né? O Vasco Connection, o Wellington Campos. Cadê esses caras aí que foram Edmundo, Zé Colmeia? Tem mais aí, né? Cadê esses caras que foram a favor totalmente da venda, né? E depois deu merda, os caras ficaram quietinhos. E agora não vejo um desses caras aí, que são jornalistas, avisarem, como de vez em quando eu aviso aqui no meu canal, olha, cadê o contrato aí? Tem garantias? O Vasco vai ficar prejudicado? Outro dia o Capelo peitou o Pedrinho e todo mundo ficou contra o Capelo, a favor do Pedrinho, dizendo, não, pô, ele tá querendo atrapalhar. Atrapalhar o quê? Eu não sei o que vai ser assinado. Ou vai cair no mesmo engodo que caiu com o 777, né? Confidencialidade e arbitragem. Confidencialidade, ninguém pode ver o contrato, né? Uma puta de uma sacanagem. E a arbitragem afasta do judiciário, né? Piora muito mais o acesso ao processo, né? Então é complicado demais isso aí, né? Muito complicado. E o Vasco, para se reestruturar, vai demorar um tempo. O Pedrinho quer vender, não sei se vai conseguir vender, né? Pedrinho não quer fazer o movimento de dentro para fora. Então, o que tem aí é tentar ir nas competições o máximo possível. Vou voltar no meu ponto aqui, que eu dei uma devagada, mas voltei, né? O Vasco tem que tentar ir o mais longe possível nas competições, desde que não haja comprometimento. Está muito no começo do brasileiro, né? Ah, mas tem 4 pontos da zona de rebaixamento, ok, mas você pode ir um pouco mais além. Ano passado eu fui contra ir além, porque os jogos contra o Fluminense e contra o Botafogo, os jogos contra o Fluminense e Corinthians
poderiam ser antes do final do Brasileiro, ia atrapalhar. E aí, a final foi depois, não atrapalharia. Então, o Vasco deveria repensar isso aí, né? E esse engodo do Vasco não priorizar a Sul-Americana, porque o Renato não quer viajar, porra. O Renato não viaja. A gente não sabe o acordo que foi feito entre Renato e Pedrinho. Foi assim no Fluminense, ele não viajou. Mas, quando eu falo isso, eu sou massacrado, estou torcendo contra e tal. Ninguém é mais Vasco do que eu, né? Ninguém é mais Vasco de você também não, né? Bom, para fechar aqui, o efeito Mauro César na CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, né? Tem times lá brigando, querendo receber valores de forma diferente do que foi acordado e tal, estão reclamando lá na CNRD e tal, não sei o quê. Dívidas anteriores à recuperação judicial, acabou, ponto final. É o magistrado que manda. Para frente é outra história, né? Então, muito claro na cabeça do meu inscrito, né? Se a dívida for anterior à recuperação judicial, não tem que se discutir nada em CNRD. Está na arbitragem lá. Vasco habilitou os seus credores. A lei permitiu a habilitação de credores não colocados pelo Vasco, chama-se habilitação, né? E aí, quem não fez, papou mosca. E aí, resumo da ópera: até recuperação judicial, não tem que se discutir nada, não tem que ser NRD aí, e para frente é outra história. Mas lá os clubes estão usando o argumento do Mauro César. Por isso, o efeito Mauro César Pereira, né? Mauro César Pereira. O Vasco tem recuperação judicial. Não pode contratar jogador. Tem que pagar antes. O Vasco contratou aí jogadores. Tem que pagar antes aí, depois pensar em contratar. É um beócio o cara que fala isso. E com todo respeito ao jornalista, é um cara que sabe muito de quase nada. A análise do jornalista, a exceção de especializados, é uma análise rasa. Não entra lá nos meandros para entender nada. O professor Zé Humberto aí, né? Eu de vez em quando eu solto vídeos aqui dele e tal, né? Ele fala, aqui tem engajamento nas plataformas que falam de Vasco, né? Ele está falando sobre recuperação judicial e tal. Até ele não sabe de muitas coisas, né? Ele outro dia soltou um vídeo dizendo alguma coisa no sentido de aporte, não aporte em 2024. Não teria aporte. Ele não estuda o Vasco. Não sabe que o diretor jurídico do Vasco, o Carregal, falou que não teria aporte. E era só retomar as ações em novembro de 2024. Não precisava de arbitragem, de liminar, de nada disso, né? Mas voltando para cá, o que o Mauro César falou? Olha, não pode contratar, tem que pagar todo mundo antes. E os clubes agora estão usando esse argumento. Peraí, pô. O Vasco está contratando, tem que me pagar. Negativo, amigo, né? Diálogo das fontes, né? Para quem não sabe aí, quem não atua na área jurídica, né? É um sobre-direito que paira em todas as matérias que se dialogam, né? Direito civil conversando com tributário, tributário com empresarial com penal, tudo se dialoga, né? E tem um princípio maior, né? Da preservação da empresa, né? É o princípio maior da preservação da empresa. Como que o Vasco pode manter a sua empresa desatrelada de sucessos esportivos? Não tem. Então o Vasco tem de contratar nos limites permitidos na recuperação judicial. E olha que a magistrada já falou o seguinte: olha, daqui para frente não vou ficar tão em cima disso aí não. Vou aumentar aqui a confiança em vocês, né? Claro que o despacho não é nesse sentido, mas quer dizer isso, né? Não precisa toda negociação do Vasco passar pelo crivo da magistrada, né? Porque lá tem pré-determinações. Se fugir das pré-determinações, aí tem que passar pelo crivo da magistrada na recuperação judicial, que vai fiscalizar o Vasco até o final do pagamento, né? Isso aí vai durar até o final do pagamento. Quando o Vasco pagar tudo, né? Então, se resolveu lá na recuperação judicial, as dívidas até a recuperação judicial, não há que se discutir isso aí, né? E essa história que o Vasco não pode contratar, que tem que pagar o que deve antes de contratar, é o efeito Mauro César burro de ser, né? Porque não sabe de nada, não sabe da matéria. É um cara que está ali, um personagem,
agressivo às vezes, rude, né? Tá ali um paquiderme parado, todo mundo babando o ovo dele, né? Vampeta e tal. De vez em quando ele dá umas bregas no pilhado, porque é outro beócio, né? E todo mundo acha que ele sabe porra nenhuma, sabe nada, porra. Como é que você vai admitir uma empresa, qualquer uma, Mauro César Burro Pereira, se você não se estrutura para você voltar a crescer? A recuperação judicial é para você fazer com que a empresa retome o seu caminhar, com dívidas parceladas em valores menores e num prazo desse tamanho para pagar, né? É isso aí, o jornalista, né? Que a maioria hoje é fraquíssima, não sabem de nada a fundo, é uma análise superficial, né? Lacradora, e aí vão tocando o barco, né? Bom, vou parar por aqui, peço desculpas pelo vídeo extenso, muita coisa para se falar. Se gostou dos meus comentários, escreve aqui no meu canal Vasque Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar ao YouTube que você quer receber os vídeos quando for ao ar. Você pode hypar 3 vídeos do Vasque Análise por semana. Entrou na sua telinha aí o meu vídeo, no espaço para comentar, não clica, arrasta para o lado esquerdo. Vai aparecer um botão de hypar, você aperta nele, clica, e depois vem outro, confirmando em azul. E aí está hypado este vídeo e outros 2 aí que você possa hypar para o amigo aqui, Vasque Análise, por semana, né? E vamos tocar o barco aí. Agora o caminho é fazer um vídeo pequenininho, lá para as plataformas Kawaii, TikTok, Instagram e Facebook, trazendo o pessoal para cá, porque meu canal principal é o YouTube, né? Onde dá para falar mais, explicar mais. Lá são vídeos pequenos e tal, né? E não esquecendo que eu fiz agora 2 milhões de visualizações no Kawaii. É coisa pra caramba, né? Numa plataforma que é muito mais comédia, muito mais risada, muito mais situações de chamar atenção, né? Do que alguma coisa séria de um canal que não faz fake, não engana o seu inscrito, não sacaneia, né? É um canal pro inscrito vascaíno, né? Saber das coisas que acontecem no Vasco, com uma visão aí traduzida do direito, para quem quiser me acompanhar aqui, né? Vasque Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.